Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time em vídeo e em podcast. Luana Coutinho é a nossa convidada de hoje. Prazer e obrigada por aceitar participar aqui da nossa pequena entrevista. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigada pela oportunidade de conseguir falar aqui com você, com a sua audiência. Enfim, tantos bons nomes já passaram por aqui, então é uma honra estar aqui também. Pessoal, a Luana Coutinho é profissional de compliance com carreira iniciada na auditoria interna, na qual ela atuou por 8 anos. Eu esqueci de falar, mas o nosso tema de conversa hoje vai ser transição de carreira. Assim como ela, eu também sou muito procurada sobre pessoas que estão querendo entrar na área, então fiquem ligados que esse bate-papo vai ser focado justamente nisso. A Luana é criadora do perfil Minuto de Compliance, @Minuto de Compliance, e cofundadora da página Conectados pelo Compliance. Eu já deixei aqui a recomendação para vocês que me seguem de seguirem também a página deles. Tem vários conteúdos. Eu sou um pouco avessa essa coisa dos conteúdos das redes sociais para inglês ver, porque a gente que trabalha no compliance do mundo real e da vida real sabe que nem sempre o que está sendo dito ali, a vida não são só flores, a vida real é muito dura. É muito difícil de se enfrentar às vezes, e os perfis deles e dos conectados também são interessantes nessas entrevistas porque trazem à luz, sem medo, tabus que devem sim ser discutidos. A Luana é formada em administração de empresas, assim como eu, pela Universidade Estadual do Ceará, com MBA em Compliance pela Universidade de Santo Amaro, e possui cursos de extensão em Compliance e em Investigação Corporativa. Gente, baita currículo, já atua, né? Atua há quase 10 anos em auditoria, veio para o compliance. Luana, por que você fez isso e como você fez isso? Na verdade, toda essa migração, ela acaba acontecendo, Letícia, porque por alguns fatores. A lei anticorrupção, ela entra em vigor no Brasil, todo mundo começa a falar sobre essa lei, e eu fiquei curiosa. Foi uma época também que a empresa que eu trabalhava na época começou a implantar o seu programa de compliance e eu queria entender o que era aquilo, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu resolvi fazer um curso sobre essa lei, né, de anticorrupção, para entender o que era. E aí, passou o tempo, vida seguiu, continuei na auditoria. Mas quando chegou em 2018, eu estava um tanto inquieta com relação ao compliance. O compliance começou, acho que, a me cutucar. Eu comecei a falar mais sobre isso, e eu me interessei, foi quando eu comecei a fazer esse MBA, né, que você falou aí. E eu cheguei para minha gestora na época e falei para ela da intenção. Na verdade, eu já estava há 6 meses nesse MBA, e falei para ela da intenção que eu tinha de migrar para o compliance, sair da auditoria e ir para o compliance. Se surgisse alguma oportunidade, eu estava à disposição. Paralelamente a isso, eu comecei a estudar compliance de fato, né? Fiz um curso de extensão, esse também que você citou nesse meu currículo, porque ele conseguiu de fato me dar uma visão geral do que era o compliance, uma visão muito mais aprofundada até do que eu tinha visto no MBA. E foi aí que de fato eu me apaixonei, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu gostava de fazer, inclusive enquanto auditora interna, que era ajudar as pessoas, porque o meu trabalho de auditoria, ele era um trabalho já focado à conformidade, então eu já lia muitas normas, já lia muitas políticas e fazia um trabalho tentando entender por que as pessoas não estavam seguindo aquilo, e eu comecei a casar, pensei que, puxa, aquilo que eu fazia na auditoria pode ser de uma forma bem mais aprofundada, indo para esse viés do compliance. Foi isso que me encantou. Então, aí eu fiquei realmente com muito mais vontade de atuar na área, e por sorte, eu tive a oportunidade de uma pessoa pediu para sair da empresa, então acabou surgindo uma vaga, eu ingressei nessa vaga, e fiquei muito feliz pela oportunidade. Mas eu também enxergava que ali onde eu estava ainda era pequeno, porque o programa já estava estruturado, já tinha algum tempo. Eu queria colocar em prática aquilo que eu tinha visto, né, nos cursos que eu estava fazendo. E tive a oportunidade, inclusive, de estar na empresa, né, que estou hoje, ingressei lá para ajudar a implementar um programa de compliance. Então, eu tive, na verdade, sorte. A sorte aliada com a busca, com o estudo, né? Eu busquei e quis mostrar para as pessoas que aquilo que eu estava estudando podia funcionar e colocar aquilo em prática. Então, foi assim que houve essa migração. É legal você falar sobre isso, porque essa coisa da sorte nem sempre vem para todos nos mesmos momentos, e a gente cria a nossa sorte, né?
Não é só um elemento do acaso. Eu não sou muito dessas que acreditam nos astros como definidores das nossas vidas. Acho que a gente tem um papel ativo em criar essas situações. Então, tirando um pouquinho das ocasiões desses alinhamentos constelares que aconteceram para você ter essa oportunidade, o que você daria como recomendações práticas para que as pessoas que estão atrás dessa transição de carreira muitas vezes não vão ter essa sorte ou essa oportunidade de alguém sair e elas se prontificarem para poderem assumir esse posto ou esse cargo? O que falar para uma pessoa que quer entrar no compliance, mas não tem essa, como você chamou, sorte? Antes de qualquer coisa, a pessoa tem que realmente estudar, buscar, ir atrás, porque como você bem falou, e eu falei, né, da sorte, mas essa sorte só houve a sorte porque de fato eu tinha plantado esse caminho que eu tô colhendo, assim. Então, uma das dicas que eu dou antes de qualquer coisa é entenda a área. Faz um LinkedIn se você não tem ainda, segue pessoas que são dessa área, entenda o que essas pessoas estão falando, entenda se aquele dia a dia se adequa, porque muitas vezes você enxerga uma profissão e você olha, tipo, nossa, é um mar de rosas, que bacana, quero fazer isso também, mas o dia a dia é muito difícil, então conforme você vai fazendo network, você vai conversando com outros profissionais, você vai entendendo se de fato aquilo se alinha com o que você espera ou não, porque por vezes você acaba se frustrando, você acha que tudo é muito bonitinho, tudo é muito perfeitinho, mas o compliance é duro, porque no dia a dia mudar uma cultura é muito difícil. Você tem que ser uma pessoa muito resiliente. Será que eu tenho essa calma de esperar que as coisas possam ir também no seu tempo? Você fazer as suas atividades, mas também esperar uma resposta da empresa? Porque nem sempre as coisas acontecem muito rápido. Mas, paralelamente a isso, eu acho muito importante as pessoas também fazerem as suas oportunidades surgirem. Então, você estuda um conteúdo, uma coisa que eu percebo muito hoje em dia é que as pessoas estão criando as suas oportunidades, inclusive criando redes sociais. Então, você vê muitas pessoas no Instagram que não atuam ativamente, de fato, com compliance, mas elas estão tentando buscar aquele conhecimento. Se ela não tem o conhecimento prático, de fato, mas pelo menos ela tenta colocar em prática aquele conhecimento teórico, jogando, né, brincando com as informações, colocando aquilo para público, mas obviamente, quando eu falo brincando, ela não está lidando com a sorte, ela não está fazendo daquilo dali algo com um descaso, pelo contrário, ela está estudando bastante, tentando buscar esse conhecimento técnico que o mercado exige que elas tenham, para de fato se mostrar um profissional bem qualificado. Paralelamente a isso, uma coisa que várias pessoas falam, você também faz, que é mostrar para as pessoas que é possível você ingressar nesse mercado atuando de forma esqueci a palavra, Voluntária? voluntária. Uhum. Exato. Você então se voluntaria para colocar aquilo que você aprendeu em uma instituição. E eu acho muito bacana, inclusive, uma das ações que você fez, que foi de pegar pessoas no mercado que queriam aprender para trabalhar com você, porque muitas vezes eu também enxergo que e eu me enxergo nessa posição também, e por isso que bom que eu tive essa sorte, porque eu não sei se eu teria a coragem de bater numa instituição, numa ONG e falar, eu posso fazer um programa de compliance aqui? E ter uma pessoa como você que dá um suporte para uma pessoa que tem já esse conhecimento técnico, mas não teve a oportunidade de colocar isso na prática, para mentorar, para guiar, para dizer qual é o caminho, o certo e o errado, eu acho que isso é sensacional. Eu acho que vários outros profissionais poderiam se colocar à disposição, assim como você se coloca, para ajudar essas pessoas no sentido de, ok, você já estudou, você fez a sua parte, agora vamos tentar colocar isso na prática para que você possa voar. Eu queria abordar isso com você. Nós temos estágios diferentes de maturidade das pessoas que estão querendo entrar no compliance. Tem o nível 0, digamos, quem não estudou ainda, mas está criando alguma afinidade com o tema e buscando superar esse primeiro degrau, que é fazer algum curso ou algum estudo. A gente tem o nível 1, que é quem já fez esse primeiro estudo, mas ainda não aplicou. A gente pode criar um nível 2 aqui, que é quem já fez 2, 3 cursos, está começando a implementar algumas coisas, mas ainda de forma tímida. E o nível 3, 4, enfim, os profissionais que já têm feito isso com uma maior recorrência. Você mencionou um exemplo bastante interessante sobre as pessoas que utilizam das plataformas de redes sociais como experimentos, vou colocar assim, para colocarem à prova o seu conhecimento.
Outra forma que você trouxe, foi uma que eu faço bastante, é trazer objetos de estudo práticos. O grupo de voluntários está comigo, nós estamos na segunda fase de implementação do programa e concordo com você que outros profissionais possam se colocar à disposição para essa espécie de laboratório. Mas, enfim, essa segunda alternativa de colocar em prática e dar empiricidade, não sei se essa palavra existe, para a teoria, seja aplicando. A gente tem uma questão da responsabilidade das redes sociais, enquanto que na prática, no laboratório, nós temos essa resiliência, digamos assim, uma vez que de conhecimento mútuo das partes, que aquilo é uma experiência de aprendizado, é como se fosse um TCC, um trabalho de faculdade. Como você vê a questão da responsabilidade? Essas pessoas que estão querendo migrar de carreira usam dessa plataforma, que hoje todo mundo tem grande autoridade em qualquer rede social falando sobre qualquer tema, porque viram um especialista, sem ter tido essa experiência prática. Qual é o risco que a gente corre aqui de estar refém de pessoas, e se você vê problemas nisso, de seguir e acompanhar exemplos de pessoas que dão recomendações com base na sua experiência teórica e não prática, embora ela também seja uma plataforma aí para dar visibilidade e buscar essa transição de carreira sobre a qual nós estamos falando. Sim, eu acho que no primeiro momento, Letícia, as pessoas elas têm que ser bem transparentes, né? Você não adianta também você pregar que você é um super profissional de compliance, que você sabe tudo da parte prática, se você, na verdade, é uma pessoa que está apenas na parte teórica. Por um outro lado, eu acho muito bacana todo esse movimento que eu venho vendo das pessoas, e eu me incluo dentro desse movimento de pessoas que começaram a produzir conteúdo para rede social, porque eu imagino que a gente está formando profissionais até, inclusive, muito mais capacitados do que a gente tinha antes. Porque, diferente do que talvez algumas pessoas que não produzam conteúdo pensem, eu não pego simplesmente o meu celular e, vou postar. E vou lá, digito algumas coisas e jogo aquilo dali para o universo. Não, existe todo um estudo, existe todo um pensamento, vou falar sobre tal assunto, mas o que é que eu tenho de relevante para falar sobre esse assunto? Eu tenho conhecimento suficiente? Então você acaba buscando uma bibliografia para que você consiga, de fato, colocar aquele conhecimento de uma forma, de fato, responsável, para que outras pessoas, quando tiverem acesso àquela informação, elas enxerguem uma informação que, de fato, é verídica. Porque também existe, sim, essa possibilidade de você colocar qualquer bobagem no Instagram, uma pessoa que não conhece do tema observa aquilo pela primeira vez, ela fala, então é assim? E aí, de repente, ela olha um outro Instagram, tempos depois, e fala, não, mas essa informação é diferente daquela. Então, você também tem que tomar muito cuidado, e eu acho que esse cuidado, ele talvez seja até um pouco maior dessas pessoas que não têm o conhecimento prático, porque uma vez que elas só conseguem ter o conhecimento teórico para se segurar, eu acho que elas acabam tomando muito mais cuidado no que eu devo falar, como eu devo falar. Será que essa é a forma mais correta de falar? E talvez deva existir, imagino que por trás, conversa com outros profissionais da área, até para tirar, sim, dúvidas, por que não? Eu, particularmente, enxergo essa comunidade do compliance uma comunidade muito unida, porque eu acho que, no final das contas, todo mundo trabalha muito com um propósito. Então, assim, você não trabalha com compliance simplesmente porque, dá dinheiro, ou porque, sei lá, eu quero status, até porque eu acho que talvez o que a gente menos tem é status, porque na grande maioria das vezes a gente é visto como aquele que só quer dizer que eu estou fazendo tudo errado, aquele que vai querer impedir a minha venda, talvez. Então, né, não sei até que ponto tem status ser uma pessoa do compliance, mas eu percebo que as pessoas elas gostam de se ajudar muito, então elas são muito abertas para que você possa conversar, que você possa trocar uma ideia, trocar uma figurinha, tirar dúvidas, porque até quem tem o trabalho lá no dia a dia também sente dúvidas, porque muitas vezes surgem situações que nunca tinham acontecido antes na sua vida, mas pode ser que alguém já tenha vivenciado aquilo. Então, essa troca, esse network que eu acho tão bacana do compliance, pode também fortalecer e ajudar essas pessoas que, por não terem o conhecimento prático, apenas o teórico, possam, de repente, se apoiar nessas outras pessoas que também estão ali para ajudar. Então, eu acho que, na verdade, no resumo do resumo, é muito bacana, sim, essa exposição, porque força a pessoa a estudar de fato, mas ela também tem que deixar muito claro qual é a limitação que ela tem. Olha, eu tenho um conhecimento teórico, eu vou te colocar aqui um conhecimento teórico. Mas a gente sabe, né, que a prática, às vezes, ela é bem diferente da teoria, mas sem a teoria a gente não consegue fazer a roda girar no dia a dia, né?
Esses dias eu estava até conversando com um grupo de profissionais de compliance do qual eu participo sobre, para não dizer que não falei das flores, né? Sobre abordar temas reais e sensíveis nessas postagens. Eu não sou uma grande produtora de conteúdo, eu não consigo, gostaria de poder me dedicar mais tempo para fazer isso, ou ter alguém para fazer isso para mim, mas hoje, infelizmente, não consigo muito, mas tento sempre compartilhar essas dicas. E estava conversando nesse grupo justamente sobre isso, sobre colocar essa lupa da realidade, tirar o véu da imaginação do que as pessoas acham que acontece, que tem esse glamour, né, que tem esse estigma sobre a nossa área, e que não é assim, que a vida real é muito dura, é muito difícil enfrentar pressões. Eu aqui sou consultora, né? Pressões de clientes, você dá uma recomendação, você vê o cliente fazendo totalmente ao contrário, ou seja, qual é o peso que tem o seu parecer enquanto especialista e profissional da área. Eu quero te fazer uma outra pergunta aqui, só estava fazendo comentário em relação à sua resposta. Você veio da área de auditoria interna. Pessoal, para quem não conhece, vou dar aqui uma recomendação, acho que já falei em algum vídeo, modelo das 3 linhas de defesa, Instituto dos Auditores Internos, framework foi atualizado recentemente. Nesse modelo, a auditoria interna é vista como a terceira linha de defesa, num efeito cebola, em que a primeira, segunda e terceira linha se protegem. E você migrou para, então, segunda linha de defesa, que é uma área de conformidade. Você observa conflitos, complementariedade entre essas duas áreas? Foi mais fácil, você mencionou já um pouquinho na sua primeira resposta, por estar já imersa nessa realidade de controles? E onde é que podem ser os calcanhares de Aquiles de quem está querendo migrar da auditoria para o compliance? E vice-versa, que poderia ser uma outra situação também, sair do compliance e ir para a auditoria. Na verdade, eu percebo que eu tive também essa facilidade de migrar porque eu estava numa área que, de certa forma, uma ajuda a outra, uma complementa a outra. Então, por eu fui trainee de auditoria, né? Então, eu comecei como auditora externa, auditora financeira, contábil, fui para a auditoria interna justamente porque o que eu gostava mesmo não era de entender se aquelas contas que estavam colocadas no balanço, de fato, elas refletiam a realidade ou não. Eu queria entender o processo, eu queria saber como é que funcionava a empresa por dentro. E aí sim, virei auditora interna. Então, por ter esse conhecimento de já saber qual era a estrutura de um documento, saber o que é uma política, o que é um controle, enfim, ter esses conhecimentos que a auditoria me trouxe, talvez, com certeza, me facilitou essa migração. Eu não entendo que seriam áreas conflituosas, pelo contrário, eu acho que elas conseguem sim se ajudar. Obviamente, a auditoria sempre com aquele olhar um pouco mais de fora, o compliance ele já tenta entender de fato quais são as dores daquela área, como é que a gente pode ajudar, tá? O que talvez seja mais difícil é as pessoas entenderem que a gente está ali para somar, que a gente é um time. Olha, se você faz a tua parte certa e eu estou aqui para te ajudar, a gente vai ficar mais forte, a empresa vai ficar mais forte. Então, eu acho que foi muito interessante todo esse conhecimento que eu tive de auditoria para ingressar. Não vejo problema nenhum se a pessoa quiser, de repente, sair do compliance e ir para auditoria e vice-versa. Lembrando que a gente também, né, de certa forma, atua como um auditor também, uma vez que um desses pilares que a gente tem é o de auditoria, que é o de monitoramento contínuo. Então, eu acho que toda essa bagagem que eu tive me ajudou, sim, a estar hoje no compliance. Não sei particularmente se eu voltaria apenas para a auditoria, porque de fato eu acho que o compliance me prendeu. Eu estou apaixonada por isso, mas eu acho que existe sim essa familiaridade e existe essa facilidade, tanto para quem de repente era do compliance e queira migrar para a auditoria, como vice-versa. Mas aí a gente entra e se eu não sou da auditoria? Se eu sou de uma área completamente diferente, eu quero migrar para o compliance, como é que eu faço? Bem, eu ouvi uma dica, não sei de quem, mas alguém falou, deu uma dica que eu achei muito interessante, que era: chega para a empresa que você trabalha e fala que você tem interesse. Primeiro, você tem que levantar a mão, porque as pessoas não conseguem adivinhar que você tem interesse de migrar para aquela área. Mostre-se. Aí já é uma dica que eu dou. Mostre-se uma pessoa correta, mostre-se uma pessoa coerente. De repente, às vezes, as empresas têm programas de agentes de compliance, embaixadores de compliance. Então, de repente, se existe isso na sua empresa,
mostra que você tem interesse. Então, eu acho que qualquer tipo de ação que você tenha que consiga te trazer um pouco mais para perto do compliance vai ser de grande valia também. Primeiro, você está mostrando interesse. Segundo, você está mostrando uma postura diferente das outras pessoas. Mostre-se, inclusive, um influenciador dentro daquela tua área de atuação. Ah, gente, sejam chatos de repente, porque o compliance também é visto como chato, né? Então seja chato e fale para as pessoas que elas têm sim que seguir as regras, e se tem um treinamento de compliance, gente, vamos lá fazer, o treinamento tá bacana. Então, assim, você apoiar, de repente, alguém consegue enxergar esse teu perfil e consegue, inclusive, te puxar. E, obviamente, lá nos bastidores, lá está você, estudando sobre compliance, entendendo como é que funciona, para que na hora que essa sorte fizer, porque você está montando todo o planejamento aqui por trás, você esteja pronto para receber essa oportunidade. E Luana, sendo bem realista, a gente tem hoje mais oferta do que demanda de compliance no mercado brasileiro. Tem muitos profissionais se capacitando, se formando. O nível de maturidade das empresas para contratação desse tipo de trabalho, seja um profissional interno, seja uma consultoria, ainda não equivale a essa onda que está acontecendo de engajamento e pessoas percebendo que se identificaram com o compliance, que realmente é a sua área de atuação de carreira. E aí, de novo, vamos entrar esse papo aqui é compliance do mundo real, né? Vai ficar dando dicas da teoria que as pessoas já viram nos pilares dos cursos que fazem Brasil afora. O que a gente faz? As pessoas estão levando não. As pessoas estão fazendo curso, já fizeram cursos há 1, 2, 3 anos. Você sugeriu, eu gosto dessa questão de ser apadrinhado por alguém no bom sentido, né? Não, no sentido não compliance aqui da coisa, mas de ter tutores, mentores de carreira que deem dicas assertivas sobre como ele pode se inserir na área. E a gente sabe que no Brasil tem muito do QI, do quem indica, infelizmente ainda esses conflitos de interesse prevalecem também em muitas empresas que ainda estão querendo contratar profissionais na área de compliance, fazendo uma não conformidade já no início, na largada do processo. Como não desmotivar essas pessoas? O que você fala, além dessas outras dicas, só sintetizando as dicas que ela já deu, publiquem, estudem, façam cursos sérios, as instituições permitem que vocês tenham um benchmarking muito bom e uma rede de contatos nova, que eventualmente amplie também as oportunidades de vocês. E aí, a pessoa está levando não, a pessoa está numa cidade pequena, a pessoa está num lugar que não tem tanta oportunidade. Pergunta capciosa, eu sei que é difícil. Como você vê? Acho que não tem uma solução pronta, encaixada no box, mas quais são os caminhos das pedras e top 3 dicas que você daria para essas pessoas? Eu acho que, ainda como um profissional de compliance, se para ser um profissional de compliance você tem que ter resiliência, eu acho que essa resiliência também tem que vir nessa espera, né? Porque, de fato, como você falou, a busca é grande, eu querendo entrar numa empresa. Por outro lado, a gente também enxerga que existem empresas que vão só mesmo pelas indicações, então, e daí que você fez vários cursos e que esses cursos são bons e que você é uma pessoa muito estudiosa e dedicada, mas eu conheço alguém e esse alguém precisa dessa chance, por mais que ele não tenha estudado tanto quanto você. Então, eu acho que a resiliência ela tem que existir em todos os momentos desse processo. Outra coisa que é importante talvez seja realmente entender. Será que tudo aquilo que está sendo buscado, estude as vagas, né? O que as vagas estão pedindo? Quais são os conhecimentos que as vagas estão pedindo? Será que é um conhecimento básico de compliance? Eu preciso saber quais são os pilares de um programa de compliance e vou atuar com isso? Não, ela está exigindo, às vezes, uma certificação X. Tá, o que eu preciso para fazer a certificação? A certificação é em inglês? Eu tenho inglês? Então eu tenho que buscar talvez o inglês primeiro para depois fazer aquela certificação que seja reconhecida ou não, às vezes é uma certificação brasileira. Então eu acho que sempre também outra coisa, estudar a vaga, entender o que é que pede. Outra dica seria faça o seu próprio caminho. Às vezes você está querendo entrar numa super empresa, mas eu já vi profissionais que são brilhantes, que tentaram e não conseguiram achar esse lugar, né, numa empresa,
E eles montaram a sua própria consultoria e estão dando consultoria para outras empresas menores, talvez. Então, de repente, começar com pequenas empresas, mostrar qual é o valor do compliance, de repente, não estruturar um programa do início ao fim, todos os pilares, mas entender o que é que essa empresa precisa para sair do zero e ela começar a entender a importância de ter esse comportamento ético, de ter relações comerciais mais éticas. Então, talvez, na última hipótese, ou não, porque depende também de qual é a veia da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma veia empreendedora, eu não quero trabalhar para o fulano e aceitar mandos e desmandos, porque também tem isso, levando para o compliance da vida real, a gente também se depara muito com situações dessas, de que, olha, eu te contratei, fica aí, tá, bonitinha, faz aí o teu serviço, mas essas regras todas aí que você está dizendo que a gente tem que seguir, só serve para os funcionários. Aqui em cima não serve, eu só quero, na verdade, que você faça um programa de compliance porque eu quero ganhar cliente, porque eu quero que o governo me contrate. Então, também tem essa situação. Então, por isso também é tão importante você ter essa resiliência e, às vezes, seguir esse caminho de eu vou procurar os meus próprios clientes porque eu sei até onde eu consigo aceitar. Talvez eu não consiga durar em uma empresa fechada, né, uma organização que talvez me faça passar por esse tipo de situação. Porque a gente sabe que, como você acabou de falar, o mercado está muito inchado de profissional, então pode ser que eu saia dessa empresa porque eu não aguento receber esse tipo, perceber essa situação e ficar calada, mas será que eu vou ter alguma outra empresa para conseguir ingressar? Será que vai ser fácil me recolocar? Então, e aí em todos os momentos a resiliência ela tem que ser algo sempre presente na vida de uma pessoa que quer trabalhar com compliance. Mas talvez essas seriam as dicas, né? Seja resiliente, aproveite o caminho, estude, busque entender o que é que essas vagas, se você quer entrar numa empresa, o que é que essas vagas exigem e, por último, se você vê que realmente não tem jeito, mas o que você quer realmente é o compliance, empreenda. Engraçado, porque eu, quando quis fazer o compliance, a minha primeira alternativa não foi buscar uma vaga, foi empreender. Então, eu inverti um pouco o ciclo da dica que você deu, não como última alternativa depois de ter esgotado as tentativas de entrar numa empresa, porque eu não queria. Eu já queria empreender e fazer isso para diversas. Recebo, às vezes, algumas oportunidades de trabalho em empresas e eu sou peso o seguinte: onde é que eu vou poder causar mais impacto? Na vida das pessoas, porque isso aqui não é só um trabalho de deixar as empresas em conformidade, é construir organizações íntegras, seguras, melhores para a sociedade. E aí, esses tempos eu recebi uma proposta de uma empresa com acho que 60 mil funcionários. Eu falei, gente, onde é que na minha vida eu vou atender 60 mil pessoas? Mas você quer saber, mesmo que os meus clientes não tenham juntos essa quantidade de colaboradores, talvez impactando de forma muito mais pessoal em cada um deles, a mudança seja maior. E eu queria trazer também, comentar essa questão que você falou, que é uma pergunta que me fizeram e eu vou lançar para você. O que fazer quando o compliance da sua empresa não é compliant? Eu acho que estabelecer o nível de resiliência e o limite da nossa resiliência é importante. Exato. Eu acho que essa conversa eu tive dia desses e eu acho que o mais importante, pelo menos, é como eu penso. A gente tem conta para pagar. A gente não pode ser hipócrita e dizer assim, ah, não, se a tal situação acontece, eu vou simplesmente pedir minhas contas. Talvez você não consiga fazer isso no primeiro momento, mas se você começa a perceber que os teus valores estão divergentes dos valores daquela empresa que te contratou, ou que pelo menos quando ela te contratou, ela te mostrou valores, mas quando você entrou lá, você viu que o mundo é completamente diferente, busque outro lugar. Eu acho que muitas vezes a gente pode até se prender a um determinado lugar porque paga muito bem, porque tem benefícios maravilhosos, porque é uma empresa com um nome e a gente quer, muitas vezes por vaidade, mostrar que você trabalha na empresa X, né? Ter isso no currículo pode ser bonito, mas será que essa empresa X não vai ser a empresa que amanhã vai estar estampando negativamente, né, o jornal e você vai ter o teu nome vinculado? Eu penso muito na reputação. Uma coisa que eu aprendi com meu pai é que a única coisa que você tem é o seu nome. Então, até que ponto você quer o teu nome vinculado a uma empresa que está fazendo coisas erradas? Então, eu acho que saia o quanto antes. O quanto
antes possível você sai daquele lugar se você enxerga que aquilo dali é divergente dos teus valores, até porque eu acho que você também tem que ter valores muito bem identificados quando você trabalha com compliance. Você não pode trabalhar com uma empresa que, não, mas eu vou baixar o meu preço ao máximo só para quebrar aquele concorrente, ou eu vou fazer uma associação com um político porque eu quero ganhar aquela licitação. Até que ponto vale a pena? Porque isso é muito irresponsável, porque eu, enquanto empresa, posso estar ganhando um dinheiro aqui, mas será que isso é sustentável? Será que todas aquelas famílias que vivem por causa do emprego que eu dou, eu vou conseguir manter isso no médio e longo prazo? Então, eu acho que a gente tem que entender o que é que eu acho que é correto, o que a empresa acha que é correta, esses valores se casam, se não, é um casamento que tem que acabar. E às vezes acaba a duras penas, né? Nem todos os divórcios não são litigiosos, às vezes são, e justamente por essa identificação de falta de convergência de valores que são muito intrínsecos, muito pessoais. Eu queria que você desse recomendações, fizesse as suas considerações finais acerca desse tema importante. Acho que a gente poderia fazer depois uma outra sessão, porque é pouco tempo falar meia hora sobre isso e tem muitas dicas, né? Muitas situações concretas, factíveis aí que o pessoal que está buscando essa migração pode correr atrás também. Por favor, o que você falaria então que não pode faltar? Algum assunto que eventualmente eu não tenha abordado aqui? Para fortalecer, engajar e manter viva aí a esperança do pessoal que está à procura dessas oportunidades. Bem, antes de qualquer coisa, entenda que você faz a diferença. E, na verdade, eu vou até estender a minha mensagem não apenas para as pessoas que estão buscando trabalhar com compliance, mas para as pessoas para a sociedade de uma forma geral, porque o nosso trabalho ele impacta todo mundo no final das contas. Então, tem muita gente que às vezes acha que, mas eu não vou fazer isso porque ninguém faz. Será que eu realmente devo fazer? Mas a mudança ela acontece com você. Se você decide que você vai fazer diferente, você vai estar impactando as pessoas que vivem com você na sua casa. Se você mora num prédio, você conversa com as outras pessoas, as pessoas que estão dentro daquele condomínio, dentro da empresa que você trabalha. Então, você é um agente de transformação. Você não espere que uma outra pessoa faça, porque essa mudança pode começar com você. Então, eu acho que quando a gente entende que, puxa, é bacana trabalhar com compliance, é porque você se enxerga como um agente que muda a cultura. A cultura de uma empresa, a cultura de um estado, a cultura de um país, o mundo. Então, espero que no futuro breve as oportunidades de compliance elas sejam muito maiores, porque as empresas já entenderam que não existe o não ter um compliance dentro de casa, que não existe eu não ter atitudes e relações éticas com as pessoas. Então, eu acho que a dica número 1, então, seria continue, porque a gente não pode deixar de lado aquilo que a gente acredita. E se você ainda não consegue fazer a mudança, impactar outras pessoas dentro de uma organização que você trabalhe, mas comece fazendo isso pelo menos dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, porque com certeza isso vai fazer um mundo muito melhor. É isso aí, pense globalmente, haja localmente. Mudança que a gente quer ver no mundo, Ikigai, para quem não conhece, framework do propósito na cultura japonesa, do que o mundo precisa, no que você é bom, o que você ama fazer e o que você é pago para fazer. Tenta achar a conjunção desses 4, faz esse exercício, reflita se o compliance atende a esses 4 quadrantes mesmo, ou se você acha que o mundo precisa, mas você não gosta tanto assim, ou que você ainda não é pago para fazer, enfim. Vê se os 4 pesos estão equilibrados para ir atrás do teu propósito, porque esse discurso, esse disclaimer do propósito está muito em voga hoje e o mundo todo é do arco-íris nas empresas. Você não pode falar sobre um problema que você estraga a cultura e o mundo do compliance traz essas situações à tona. Então, verifiquem se realmente estão alinhados e preparados para a caminhada que vai ser traçada a partir de agora. Luana, adorei nossa conversa, muito obrigada por ter compartilhado a tua experiência, ter dado essas dicas práticas, gostei de ouvir recomendações de quem vive e viveu isso, né, na vida real. Seja Sim. sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada por ter participado e nos vemos numa próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Esse foi mais um Compliance on Time e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.